Agora são 11 horas 39 minutos pelo horário de Brasília. A gente volta aqui a falar um pouquinho sobre as questões da gripe aviária, né? A gente vê que o surgimento no Brasil, do primeiro foco do vírus H5N1, já tem reflexos negativos sobre a avicultura nacional, com embargos à carne de frango brasileira impostos por vários países. Vamos saber o que esperar daqui para frente, na minha conversa de agora ao vivo, com o sócio fundador da BMJ Consultores e ex-secretário de Comércio Exterior do Brasil, Welber Barral. Welber, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez com a gente aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Tudo bem, bom dia, um prazer falar com vocês de novo. Uma satisfação nossa sempre. Nesses casos assim de protocolos sanitários internacionais, digamos assim, como eles reagem a surtos da doença como a gripe aviária? Por exemplo, cada país tem um contrato diferente com a gente? Então, exatamente. O que existem são acordos sanitários. Então, o Brasil tem acordos sanitários de carne, de frango, de carne bovina, de carne de porco, com cada país para onde ele exporta. Normalmente, esses países têm seus protocolos internos e, em geral, eles vêm, inclusive, ao Brasil para certificar os frigoríficos que são autorizados a vender para aquele mercado. Então, não é um processo simples, é um processo longo. O Brasil tem conseguido, nos últimos anos, abrir muitos mercados novos, inclusive. Então, cada vez que há uma suspensão desse protocolo, tem um impacto na exportação brasileira, porque demora, às vezes, muito tempo para você chegar a um acordo com cada país. E hoje, oficialmente, qual é a nossa situação com os nossos principais compradores, pelo menos? Então, hoje nós temos basicamente 20 países que se suspenderam em razão da gripe aviária. Isso afeta mais ou menos 33% das exportações brasileiras de frango. É uma quantidade importante. Os principais são a União Europeia e a China. A China é o grande comprador, em geral, do Brasil. Mais de 30% das exportações brasileiras hoje vão para a China. Então, no caso da China e de outros países, fizeram a suspensão por 60 dias. A ideia é que nesses 60 dias a crise sanitária seja debelada, que possa de novo retomar as importações. Uma outra possibilidade, e depende de cada país aceitar, é fazer uma regionalização, ou seja, você teria uma exclusão daquela região onde houve epidemia, mas você continuaria importando do Brasil de outras regiões. Por enquanto, ainda é cedo para mensurar o tamanho do prejuízo em relação às nossas exportações, né? É muito cedo ainda, até porque o Brasil tem um dos melhores sistemas de monitoramento sanitário do mundo. De fato, o Brasil tem uma estrutura muito boa, uma estrutura que evoluiu ao longo de décadas, inclusive, dentro do Ministério da Agricultura. Então, o Brasil tem um sistema que é muito confiável. O próprio fato de que o Brasil não esconde qualquer evento, o Brasil registra na Organização Mundial de Zoonoses, que fiscaliza essa área. Então, o Brasil é muito transparente e muito confiável como provedor. Então, a ideia é que nós possamos ter uma retomada das exportações muito brevemente, a partir da não existência de novos focos. Pois a partir nesse momento, quais são as alternativas? Que tipo de negociações o Brasil pode fazer com os países? De fato, você falou ali, né, que de repente regionalizar a suspensão das exportações seja uma dessas alternativas, né? Existe de repente alguma outra alternativa? Substituição de proteínas para as exportações? Enfim, qual seria a linha de negociação nesse momento? Bom, em termos de acesso ao mercado, acesso a esses mercados que foram suspensos, fundamentalmente o Brasil vai monitorar, vai informar os parceiros, vai estar informando informando os parceiros das ações que estão sendo tomadas, e justamente para manter esse nível de confiabilidade. E a partir daí o Brasil vai tentar, em primeiro lugar, uma vez debelada a epidemia, o Brasil vai tentar retomar rapidamente essas exportações. Como eu disse, isso pode ser, em alguns casos, e depende da negociação com cada país, pode ser imediato. Alguns países podem ainda prever um período para retomar as exportações, normalmente 30 ou 60 dias. E há, claro, países que podem querer de novo fazer uma fiscalização em loco e verificar os frigoríficos que são provedores. Aí isso pode demorar mais tempo. Vai depender da cada negociação bilateral. Quanto ao comportamento de mercado, o Brasil é o maior exportador mundial de frango. Então, vai ter
Pode haver uma demanda, mas isso é uma decisão privada, o governo não vai se envolver nisso. Pode haver um aumento de demanda por exportação de carne de porco ou bovino, mas isso também é muito difícil de ser previsto. Nós temos que lembrar que uma exportação para a China pode levar até 45 dias. Então, os importadores não vão mudar ou fazer novos contratos sem saber, de fato, qual vai ser o impacto na entrega e na produção de avícola do país. E quais as consequências para a gente aqui no Brasil, já que as exportações para os nossos principais parceiros, né, estão suspensas, vai ter uma maior demanda e uma maior oferta, na verdade, de produtos avícolas aqui no Brasil. E aí, quais as consequências disso para a gente? Há possibilidade de reflexos nos preços, por exemplo, para nós aqui consumidores internos? Em teoria, sim, tá? Mas ainda é muito cedo, porque, como eu disse, se essa crise for controlada dentro de um mês, você praticamente vai retomar as exportações, e aí exportações, demandas que estão represadas acontecem, você tem um aumento de exportações no mês seguinte, então o mercado se ajusta muito rapidamente a isso. E, como eu disse, não teve um efeito ainda relevante na queda de exportações, pelo menos até agora. O que pode acontecer isso, uma maior oferta no mercado interno, e a partir daí você tem eventualmente uma queda de preço. Mas, como eu disse, teria que ser um período mais longo para que isso fosse sentido. No caso dos Estados Unidos, que teve uma epidemia muito mais grave, no caso dos Estados Unidos, houve, por exemplo, uma queda da produção de ovos, o que obrigou os Estados Unidos, inclusive, a importar muitos ovos do Brasil, porque a crise deles foi mais longa, acabou culminando no sacrifício de um número de animais muito grande. A gente espera que isso não aconteça com o Brasil. Muito bem, Welber. Eu quero agradecer demais a participação com a gente aqui para dar uma noção para a gente do que está para acontecer, né, daqui para frente, principalmente nesse cenário das exportações. Um agradecimento especial aí ao pessoal da BMJ, sempre muito gentil em atender as nossas demandas. Uma boa semana para você e até uma próxima. Boa semana, muito obrigado. Valeu.